Olá, Degustar a Vida. Hoje estamos com a Sônia Bordim, nutricionista, doutorado dela em treinamento desportivo, né? E o tema de hoje é a nutrição no esporte. A gente já volta. Degustar a Vida de hoje, Sônia Bordim, obrigada por estar aqui, né? Participou agora do Congresso de Educação, Congresso Mundial, né? Exato, é um congresso internacional de Educação Física, da qual eu já estou ministrando curso desde 1993, sempre na área da nutrição, atividade física, nutrição no desporto, e esse que é um ano de Olimpíadas, a gente tem que... Isso, todo mundo está correndo atrás, né? Atividade física, esporte, né? É o ano, né? Tem que estar todo mundo preparado. Exato, e o curso é muito bom, porque vem muitos alunos de vários países, e o objetivo sempre é a gente estar diferenciando, no caso do meu curso, qual é a diferença entre a atividade física e o desporto, né? Então, geralmente o título é Nutrição no Desporto, Nutrição Desportiva. Então, vamos já responder isso de início, né, doutora? Muita diferença, né? Nutrição para atleta, né? E uma atividade física é outra nutrição. Sim, é exatamente uma diferença muito grande quando a gente fala no desporto. Para o atleta que almeja performance, respostas rápidas dentro das competições, a alimentação é completamente diferente daquele indivíduo que vai para a academia 3 vezes por semana, com objetivo de estética. Então, sempre que a gente trabalha com uma equipe, ou então com um atleta individual, eu tenho vários atletas, inclusive alguns daqui de Foz do Iguaçu, a orientação ela é muito próxima do dia a dia, da atividade, do horário do treino, do horário de descanso, se por acaso ele vai para a escola. Então, assim como o atleta executa os movimentos que o técnico solicita, a nutrição ela tem que fazer parte. Então, a nutrição influencia o sucesso desses atletas? Sim, a nutrição influencia no sucesso dos atletas. A nutricionista ela pode elevar a performance do atleta, os tempos, a execução dos movimentos corretos, e ela pode também puxar o tapete. O objetivo inicial, de repente, é aumentar a performance. O objetivo é aumentar a performance, a forma desportiva. É que cada modalidade tem, dentro da competição, ela tem uma característica. Alguns podem ser tempo, outros podem ser velocidade, outros podem ser execução de movimentos, como ocorre na ginástica. E o Paraná ele é muito rico em despertar talentos, em desportos. Foz do Iguaçu, inclusive. Que bacana, né? Nós estamos de parabéns, então. Nós estamos de parabéns. E temos atletas de sucesso, você tem um know-how, né? Você tem no seu currículo muitos atletas. Sim, a gente tem atletas, eu tenho já atletas campeões de tênis, eu tenho atletas daqui de Foz do Iguaçu, campeões de hipismo, de vela, inclusive trabalhei junto, tive que aprender a velejar para poder entrar na água. Então você degusta a vida velejando para poder estar junto com ele, ver a necessidade que ele tem para poder realmente aumentar a performance. É que, sabe, a alimentação é um fator que depende muito de hábitos alimentares, depende muito de família. Então, a nutrição desportiva, ela tem que andar muito junto do treino. Eu tenho que estar acompanhando o atleta para poder fazer as modificações de hábitos de acordo com a necessidade dele, de acordo com o horário do treino, com a necessidade. E um fator extremamente importante que a gente tem que frisar aqui é que, independente do meu cliente, do meu paciente, do meu atleta ou do usuário da academia, é respeitar o horário da alimentação em relação ao horário do treino. É aí que a nutricionista ganha, o atleta ganha os pontos, né? Então, a questão do processo digestório, ele deve ser respeitado, porque não é só comer que o alimento já está fazendo efeito. Não.
né? Então a gente precisa respeitar. Como eu tenho sempre acompanhado muito esses atletas muito de próximo, muito perto, nós temos a felicidade de ter tido aqui em Foz do Iguaçu campeões brasileiros de natação, bicampeões, de ciclismo, de lutas, de hipismo, de vela, um grupo inclusive de crianças pequenas de vela campeões na sua faixa etária. E eu tenho assim ajudado muitos atletas aqui em Foz do Iguaçu. Eu quero que quem está em casa se inspire, doutora, nesses casos de sucesso, né? Porque era uma pessoa que tinha um sonho, né? E com o apoio da nutricionista, de uma equipe, né? Exato, nós estamos falando em equipe, de uma né? equipe. E com a nutrição, ele realmente teve sucesso. Sim, a nutrição sozinha ela não faz nada, assim Claro. como o Atividade técnico, física também não. o técnico sozinho também não consegue muita resposta. Então a função da nutrição desportiva esse é um ano de Olimpíadas, né? Então a gente está trabalhando com vários atletas, permitir que o atleta realize 2, 3 ou até 4 sessões de treinos por dia. Ele se desgasta em cada sessão de treino, mas ele tem que estar sempre sentindo-se bem, executando o movimento da forma correta. Então a função da nutrição esportiva é permitir ao atleta que ele esteja bem em cada sessão de treino. Em cada sessão de treino, então assim, isso é muito individual, né? Para cada modalidade. Sim, é muito individual porque não só a modalidade é específica, mas os hábitos alimentares, né? E a própria necessidade do atleta. Então a gente Dá um exemplo de modalidades e diferenças nutricionais. Não, o que a nutrição analisa? Por exemplo, a minha experiência na Rússia, onde eles têm um método de trabalho em que valorizam o corpo do atleta. Analisar o que é que o organismo desgasta, o que é que o organismo utiliza, quais são as fontes energéticas para cada tempo da sessão de treino, para cada modalidade. Tem feito uma mensuração de perda para saber o que precisa exatamente, repor. Todas as necessidades. Nossa, que técnica bacana. Só para você ter um exemplo, Marcela, como a questão da alimentação influencia, se a gente tem alguns atletas de modalidade chamada glicolíticas, que liberam muito ácido lático, que promovem um cansaço, uma fadiga muito cedo, existem alguns alimentos que a gente pode ofertar no dia anterior. Então, principalmente frutas cítricas, verduras, tem alguns atletas que não gostam muito disso, mas esses alimentos têm a função de alcalinizar o meio, permitir que no dia do treino ele tenha a sensação de fadiga mais tarde. O que significa? Postergar essa fadiga. Postergar. Isso é chamado um alimento anabólico. Por quê? Anabolismo permite que ele treine um pouco mais. Sem a sensação de fadiga. Superar aquilo que ele faria, exatamente. Supera porque o alimento vai dar energia, não sei se é release, tempo... Sim, não somente a energia, mas também a retirada de radicais livres, a retirada de ácidos. Fazer a limpeza também. Então, olha que bacana, né? Tem muita a questão coisa. Da alimentação, a gente não está aqui só para comer, né? Sim. Então, eu sempre, quando nos cursos, eu começo colocando o seguinte: a alimentação é básica hoje em dia. Agora, a questão da alimentação na atividade física e no desporto, nem sempre a gente sabe o que comer, quando comer, em que momento isso e qual é a quantidade que deve ser consumida para realizar a atividade ou para o desporto em si. Lembrando bem que atividade física é uma situação, desporto outra, né, doutora? Exato. Não vem quem está em casa de resolver ser atleta, não é bem assim, né? Tem todo um planejamento que a pessoa vai fazer. E os alimentos específicos para cada um. Exato. Nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida a doutora Sônia vai comentar se os suplementos são necessários ou não. A gente já volta.
Degustando a Vida. Nós estamos com a Sônia Bordim, nutrição no desporto, né? Que agora ela começou a explicar melhor, estou começando a entender atividade física, uma situação, né? O desporto é uma outra necessidade, né? Exato. E os suplementos, doutora, são necessários, não são necessários? Olha, Marcela, a questão de suplementos cresceu muito, não somente no Brasil, mas em várias partes. Nós temos uma preocupação muito grande, porque grande parte da população que faz uso de suplementos nem sempre tem essa necessidade. Então, como é que a gente analisa se realmente é necessário? O atleta, aquele indivíduo que tem treino, 2, 3 treinos por dia, em que tem uma necessidade maior, só a alimentação não supre aqueles nutrientes que são necessários para executar. Comendo, senão né? passaria o tempo todo comendo e não iria treinar. Okay. Aos indivíduos que fazem atividade física com objetivo de estética, eventualmente saúde, porque tem algum dos níveis elevados de lipídios, só a alimentação já supre isso aí. Bom, como é que a gente vai saber se esses suplementos que a gente encontra no comércio são realmente necessários, né? Muitas vezes o próprio vendedor, ele não tem o conhecimento científico para indicar. Nem o que tem dentro da fórmula, né? Nem o que tem dentro da fórmula, porque nem sempre a fórmula vem indicada exatamente. E não é só o que tem dentro. Na grande maioria das vezes, o que está recomendado não é a necessidade do atleta. Ou não é a necessidade de quem tá do na atividade indivíduo física, que faz atividade todos os dias. Existe uma diferença muito grande, né? Aquele que só faz 3 vezes por semana para estética, ele tem uma necessidade que a alimentação supre. Aquele indivíduo que vai todos os dias para a academia, executa 2, 3 estímulos diferentes ou vai para 2, 3 atividades, eu até posso oferecer algum suplemento, mas ainda assim não é obrigatório. Ok, alimentação daria conta, dá condições. Que é o degustar, que é o sentir o sabor, que é agradecer o alimento, sentir o cheiro, né? Gostei mais ainda da doutora. Não tem como a gente dizer assim que para você é necessário, para você. Vai muito da necessidade de cada indivíduo. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que vai para a academia 3 vezes por semana, mas ele está saindo de uma cirurgia, de um processo de infecção, eu até posso oferecer uma oferta maior de proteínas, mas eu não preciso adquirir isso em suplementos. Eu posso oferecer através de leite, de iogurte. Ou seja, a necessidade de proteínas torna-se aumentada pelo sistema imunológico. Ao atleta, além do sistema imunológico estar um pouco alterado sempre depois de competições, tem que fazer uso de suplementos mesmo. E quais são os suplementos mais utilizados? Os suplementos que estão mais em moda e que já tem pesquisa científica que auxilia na célula muscular, e a Anvisa liberou, a creatina, o uso de hidrato de carbono ou então de açúcar junto com a atividade, durante a atividade, o consumo de hidrato de carbono logo após a atividade anaeróbica, mas não na aeróbica, aquela que o indivíduo quer perder gordura de reserva, então isso não serve. Essa recomendação de suplementos é muito individual. Então, quando você entra num comércio, existem diversos tipos de suplementos. Na verdade, na nutrição a gente fala que é o complemento, né? É o que o indivíduo consome, mas eles são similares. Então, a creatina, o aminoácido, a água é importantíssimo, o consumo de líquido durante a atividade. O consumo de frutas. As frutas contêm vitaminas que às vezes os polivitamínicos são ofertados, mas se o indivíduo consome frutas, suco de frutas, ele consegue aquela necessidade, diferentemente para o atleta que necessita. Então, em termos de suplementos hoje, o que você disser
esse produto emagrece se o indivíduo disser, olha, consuma 2 litros de água por dia, todos os dias, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a perder gordura de reserva. Essa é a maior preocupação, não é perda de quilagem, não é perda de peso. Então, tem alguns produtos, cuidado, porque alguns chamados catabólitos, ou alguns chamados estimulantes do sistema nervoso central, aceleradores do metabolismo, para aqueles indivíduos que têm problema de pressão alta, não podem consumir. Então vamos frisar essa frase, isso é importante. Sim. Catabólicos, né? Sim. Que você diz que o pessoal quer dar esse up no sistema nervoso, porque acha que vai treinar um pouco mais pesado, melhor, com mais estímulo. gás. Não tem nada melhor que a vontade, que você sair, você ter um objetivo. Coloque em mente um objetivo, focar aquilo que faz sentido para você, um esporte que a pessoa realmente aprecia. Sinta-se bem, né? Sinta-se bem. Exato. Sentiu-se bem, aí ela vai ter um objetivo e a vontade. Essa história de catabólico para poder perder logo. E sabe, Marcela, a gente tem um fator interessante em Foz do Iguaçu, que é o calor. Então, a atividade que mais favorece perda de gordura de reserva, uma redução de níveis lipídios na circulação, é caminhar na água. Caminhar na água. Caminhar na água. Nós temos o lago. É um pouco difícil caminhar na água, mas nas piscinas que a gente tem aí à vontade, né, estimula muito. Na verdade, o que é interessante frisar? Que qualquer atividade física estimula a saída do sedentarismo, que é o maior problema da obesidade hoje. O trabalho também é com obesidade, né? Também, né? Atividade física também. O congresso, ele também está voltado para chamar a atenção da população, dos alunos, com relação à saúde. O objetivo, veja o nome, né? Educação física. Tanto a educação física, como a nutrição, como a fisioterapia, tem como objetivo principal a saúde. Então, nós temos que ver o indivíduo como um todo. Como um todo, qualidade de vida, né? Essa história de milagre. Às vezes tem um nível de ansiedade, não sei bem o nome, né, dessa patologia, mas que quer um remédio, quer tomar alguma coisa uma que vai sair para anteontem, que vai sair anteontem, isso mesmo, doutora, ia lendo mais assim, acho que já vai resolver, e não é isso. Não é, né? É frisar que somente com atividade física, com alimentação balanceada, alimentação regrada, você comer de tudo um pouco, não é comer tudo. Deixa para o próximo bloco só as dicas. Para perda de tecido adiposo de reserva. Para perda, isso mesmo. Então, acho que a gente vai fazer mais um intervalo e depois do intervalo, essas dicas para quem está em casa, iniciando a atividade, não é o atleta ainda, mas para quem está em casa para estimular. Já voltamos. Degustar a vida de novo, Sônia Bordim, estou muito feliz com as dicas, entendemos a questão que é a diferença entre desporto, né, e atividade física, tempo, objetivo, é muito diferente e a nutrição em si é diferente. Sim, exatamente, ela tem a função de sempre dar condições ao indivíduo de realizar atividade física, seja essa atividade física para a saúde ou para o desporto, mas são completamente diferentes. Né? Então, para quem está em casa, que vai querer ser um futuro atleta um dia, quem sabe, que estimule, né? Para quem está em casa, quais seriam as dicas nutricionais para esse início de atividade física? Ok, geralmente a gente primeiro tem que analisar qual é a atividade física. Então, se por acaso for por uma academia, onde o objetivo não é perda de tecido adiposo de reserva, o consumo de uma fruta sempre antes da atividade é importantíssimo. Perfeito. O consumo de água ou até de um isotônico. O melhor isotônico que nós temos no Brasil é a água de coco. Sim, então, que delícia. Tomar um gole a cada mudança de aparelho, a cada término de atividade.
e logo ao término desta atividade, que não tem como objetivo perda de tecido adiposo de reserva, consumir um copo de suco grande, uma barra de cereal, uma fruta em si, ou voltar para sua residência e fazer uma refeição. Tá. Se o caso for diferente, a pessoa quer perder peso. Para o indivíduo Tecido que tem adiposo. como perda, não é emagrecer, né? Ah. Porque emagrecer é uma consequência. Como objetivo, perda de tecido adiposo de reserva, então ele só pode consumir água. Ele, antes de iniciar a atividade, no local em que ele vai fazer essa atividade, consumir uma fruta obrigatoriamente, movimentos de mastigação, estímulo do centro da saciedade, para não ter hipoglicemia, não ficar com náuseas. Então, consumo da fruta logo antes da atividade. Durante a atividade, somente água. Água é fundamental, água ajuda a estimular o centro da saciedade, melhora a pele. Então, água deve ser consumida frequentemente. Ao término da atividade, dessa atividade pelo menos durante 1 hora, somente consumindo água. Por quê? A perda maior de gordura ocorre neste período, ocorre depois da atividade e não somente durante. Então eu preciso respeitar isso também. Então, se você está objetivando perder gordura de reserva, não esqueça da água, ela é sua amiga. Então, de novo, a valorização da água. Então, se o objetivo é perda de tecido, durante o treinamento, somente água. Somente água, então, exatamente. no caso anterior, que a pessoa não quer perda, quer manter o peso que já existe, Sim. melhorar no condicionamento, uma dica é água de coco. Exato. Até para aqueles que estão iniciando no desporto, né, aqueles atletas amadores, a água de coco ela é um bom auxiliar dentro do treino, dentro da atividade. Ok, né? Vai suprir um potássio, vai suprir, né? E também porque a concentração de açúcar nela já está pronta, já é adequada ao esvaziamento gástrico, ao processo de digestão. Então, nós temos que pensar, levar em consideração que os alimentos, eles demoram também um período de tempo para sair do estômago. E a absorção deles não ocorre no estômago. Então, para que eu possa aproveitar no sistema nervoso central, na célula muscular, na pele, eu preciso permitir que esse alimento saia do estômago e seja absorvido no intestino. Então, isso é importante observar o seu horário da atividade para o horário da alimentação. E se tem alguém que queira ganhar um pouco mais? Massa muscular. Eu não queria falar isso, mas não teve jeito, doutora. Porque a dúvida é essa, eu estou escutando quem está em casa perguntando isso, quem quer ganhar um pouco de massa muscular. O ganho de massa muscular, ele está diretamente relacionado com a atividade anaeróbica, o consumo de uma fruta antes da atividade, o consumo da água de coco ou desses suplementos como maltodextrina, dextrose, ou até um suco que você faça na sua casa, tomar durante as trocas de aparelho ao término de cada série e logo ao término o consumo de aminoácido. Ou então, se ele faz uso, por exemplo, nós falamos um pouquinho do suplemento... Logo ao término é o quê? Logo em seguida logo é o ao mesmo? Término, logo que termina. Nós falamos de suplemento, pode ser o whey protein, mas o whey protein tem que ser consumido antes, né? Então, o que o organismo necessita no término para o crescimento da massa muscular é do aminoácido. O aminoácido provém de alimentos proteicos. Um iogurte 2 horas antes do treino já me favorece a oferta proteica de aminoácido pós-treino. Essa é a necessidade. Pós-treino, sim, né? Exatamente. Ok, então as dívidas foram sanadas. E um atleta que deixou de ser atleta, né? Então vamos falar dos casos de sucesso e agora aquele caso que a pessoa parou de treinar e tem tanta dificuldade, por exemplo, metabólica. É porque a atividade física, ela estimula o metabolismo. Sim. E o fato de ter uma necessidade maior para reposição de nutrientes leva o indivíduo a consumir um pouco mais. Então, o que acontece na grande maioria das vezes quando o indivíduo deixa por uma lesão, ou porque mudou de cidade, ou porque não tem mais condições por causa de horário de trabalho, em realizar a atividade física habitual e continua consumindo a mesma quantidade.
Esse é o grande problema. Tá, uma questão de hábito ainda. A questão de hábito. Questão de metabolismo também, mas o hábito. A dica principal é o seguinte: se você deixou de realizar atividade física por qualquer motivo que seja, aumente a sua oferta de fibra. Consuma mais frutas, cereais integrais, acrescente na alimentação, que isso estimula o centro da saciedade e não deixa sentir aquela fome tão grande, né? Não deixa o indivíduo continuar comendo, sendo que o metabolismo dele tende a reduzir porque ele deixou de realizar a atividade habitual ao que ele fazia. Então a dica são fibras e frutas. Perfeito. Para poder e vontade de novo. De iniciar, né? De reiniciar, porque a atividade física é saúde, é saudável. O treinamento desportivo não é sinônimo de saúde, mas eles têm um outro objetivo. Nós temos que deixar bem claro que o treinamento desportivo, o objetivo é performance, é melhorar os tempos, é ganhar medalha de ouro, é ser um campeão nas Olimpíadas, superar, né? Então, esse é o grande objetivo da questão da nutrição. E você veio visitar Foz por conta do congresso e para o ano que vem temos mais congresso? Pois é, eu quero até deixar para você, né? Que a gente já está com a data para o ano que vem, né? Então, quem não pôde assistir esse ano o congresso, que possa pensar em vir o ano que vem, apresentar trabalhos científicos do congresso também. Professores do mundo inteiro. Também está aqui para isso. Eu estou ali entregando isso aqui. Obrigada. Né? E olha, também que bacana. É um emblema, né, do congresso. Que chique! Para você, né, para quem está em casa, ó, de estar lembrar chamando, né, os alunos, os professores daqui de Foz a reciclagem. Obrigada, viu? Obrigada. 27º Congresso Internacional. Daqui, então não é de hoje, aqui né? Aqui em Foz do Iguaçu, né? Aqui em Foz. Pra gente terminar, Sônia, tem um horário para terminar, infelizmente. Tem muitas dúvidas ainda. Nas suas próximas visitas a Foz, eu quero esclarecer mais, porque vão surgir mais dúvidas, tá? Eu já senti as perguntas no ar. O que é degustar a vida para você? Olha, eu acho que degustar a vida tem muito a ver com a cavidade bucal, tem muito a ver com o alimento. Nós só sentimos o sabor dos alimentos na cavidade bucal. Nós só sentimos prazer quando nós colocamos algum alimento que nos traz satisfações, nos traz resposta, que nos dá uma sensação gostosa. Então, para mim, degustar a vida também é comer, também é realizar atividade física. Aprenda a saborear. Muito boa, né? Quer degustar, quer viver, degustar a vida. Hoje com a doutora Sônia Bordim. Muito obrigada. Agradeço a sua presença, agradeço o presente. Almir, que também claro, o professor está enviando, né, que ele conseguiu essa trazer o congresso para cá, né? Um alô pro professor Almir, né? Que ele está ajudando muito, né? Degustar a vida, espera que tenha contribuído, que quem está em casa se estimule a se alimentar bem, para ter energia, que seja para uma atividade física, que seja para um esporte. Degustar a vida agradece e espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigada!